palavra de Deus nos diz assim, livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Até aqui. O que nós temos aqui, irmãos, é uma continuação, nós podemos dizer até uma continuação natural, da reação de Deus, que Deus teve no capítulo 8, que nós vimos a parte final no domingo passado, da reação que Deus teve ao aspirar o suave cheiro dos holocaustos que Noé lhe ofereceu quando Noé saiu da arca. Como nós vimos, Deus se agradou do culto que Noé lhe prestou. Nós ressaltamos isso no domingo passado, houve uma mudança no cenário. Deus havia derramado a sua ira sobre toda a humanidade por causa da maldade do homem. E quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sobre ele holocaustos ao Senhor. O Deus que havia derramado a sua ira, agora então, aqui no capítulo 9 nós vemos, ele derrama a sua bênção. Porque Deus ficou satisfeito com aquilo que Noé fez. O que ele viu no coração de Noé o agradou. Ele viu que o coração de Noé estava com ele. Deus não se agradou apenas dos animais limpos, das aves limpas que Noé ofereceu a ele. Porque Deus mesmo disse na sua palavra que ele não tem prazer nos sacrifícios, e sim na misericórdia. Ele não tem prazer em holocaustos, mas sim em que se conheça o seu nome, ou seja, conhecer o nome de Deus, conhecer Deus, é se relacionar com Deus de uma forma íntima. É de fato conhecer Deus na sua essência. O conhecimento na Bíblia não é apenas ter informações sobre, é relacionar-se, relacionar intimamente. É por isso que a mesma palavra é usada para o casamento, para o conhecimento entre um homem e uma mulher, no seu relacionamento, inclusive íntimo, é a mesma palavra. Então, quando Deus diz em Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele diz que ele não tem prazer em holocaustos, mas sim em que se conheça o seu nome, que se conheça ele está dizendo: eu quero relacionamento, eu não quero programa, eu não quero apenas um programa religioso, eu quero relacionamento, que o holocausto represente o relacionamento. E foi isso que ele viu em Noé. Ele viu em Noé este homem cujo coração estava diante de Deus. Como Davi disse, Deus não se agrada de sacrifício, pelo contrário, ele daria para Deus, se Deus assim o desejasse. Ele diz que Deus não se agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, Deus não vai desprezar. Davi nos diz no Salmo 51, versículos 16 e 17. Então Deus, ele se agradou não especificamente daqueles animais que Noé lhe havia apresentado, daquelas aves limpas, foi do coração de Noé. Ele viu em Noé exatamente isso, um espírito quebrantado, um homem arrependido. Noé, quando ele olhou para toda aquela destruição que o dilúvio havia causado, toda aquela desolação, ele reconheceu que ele e sua família eram merecedores de terem sido mortos também naquele dilúvio, mas Deus os havia poupado porque Deus resolveu ser gracioso com eles. Eles reconheceram que eles não eram melhores do que todas aquelas pessoas que foram atingidas pelo dilúvio. Então eles apresentaram a Deus o holocausto, no qual eles estavam dizendo que estavam arrependidos diante de Deus, reconhecendo que eles eram merecedores da ira de Deus.
Por isso que o holocausto, então, é a oferta queimada, que é quando eles se entregaram totalmente a Deus, como a oferta ela é totalmente queimada a Deus. Então Noé estava apresentando a Deus um coração humilde, um coração de fato arrependido, se humilhando sob a poderosa mão de Deus, que fez tudo aquilo que fez, destruindo toda a terra daquela forma, por meio das águas do dilúvio. E então Deus, ao ter visto aquela oferta, aquela reação de Noé, aquele quebrantamento de Noé, aspirou aquilo como um suave cheiro e disse que não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Apesar do homem continuar sendo mau desde a sua mocidade, Deus diz que não vai mais destruir o homem, não vai mais ferir todo ser vivente como ele havia feito no dilúvio. Pelo contrário, ele diz que vai preservar a terra. Haverá sobre a terra sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, como termina o capítulo 8. Então haverá sobre a terra o cuidado de Deus. Então o que nós temos aqui? Essa mudança de cenário. Da ira, Deus passa para a misericórdia. Da punição, Deus passa para o favor, para a graça. Da maldição, que foi o dilúvio, Deus passa para a bênção, que é o que ele nos diz aqui no capítulo 9. Então o que nós encontramos aqui nos primeiros versículos do capítulo 9 é esta bênção de Deus, Deus demonstrando a sua graça para com a humanidade, mesmo sendo uma humanidade pecadora, como ele mesmo havia afirmado. Ele havia demonstrado a sua ira, mas agora ele revela a sua graça. Aqui é Deus abençoando Noé, Deus abençoando os filhos de Noé, mesmo após ter afirmado que no íntimo do coração deles, eles eram maus desde a sua mocidade. O que significa que o dilúvio não melhorou a humanidade. Os filhos que nasceriam destes casamentos aqui, os casamentos dos filhos de Noé, não seriam bons. Não seriam bons, Deus sabe disso, o nosso Senhor sabe disso. Aqueles crentes que ele poupou no dilúvio não gerariam filhos bons, não seriam filhos que reconheceriam a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. E Deus era ciente de que problemas terríveis surgiriam depois na humanidade. Ele sabia que novamente ele veria uma humanidade como ele havia visto aquela que ele destruiu no dilúvio. Da mesma forma, ele sabia, Deus estava ciente disso. Mas mesmo assim, ele resolve segurar a sua ira e despejar a sua graça, abençoar a humanidade. Ele resolve ser tolerante com esta humanidade, dando-lhe a sua bênção. Deus poderia, irmãos, ter dito para Noé que ele não faria isso mais. Ele poderia, sabendo o que viria pela frente, e o livro de Gênesis vai mostrar isso para nós, ele poderia ter parado a humanidade ali mesmo na geração de Noé. Ele poderia ter privado os filhos de Noé de terem filhos. Poderia ter terminado em Noé a história da humanidade. Porque Deus sabia que problemas viriam. Meus irmãos, aqui mesmo no capítulo 9, Noé vai revelar o seu coração, o que havia no seu coração. Aqui mesmo no capítulo 9, um dos seus filhos vai ser amaldiçoado pelo pai, porque desonrou seu pai. Os problemas estavam ali, logo ali. Os problemas daqueles 8 que sobraram, aqueles 8 que foram poupados pelo Senhor, os problemas estavam ali. A seguir surgem as nações por meio desses filhos de Noé, e essas nações, o que elas fazem? Elas se levantam contra Deus. Um dos povos que surgem dos filhos de Noé se torna tão orgulhoso, não faz o que Deus ordenou, porque queria ser melhor do que os outros, e Deus então tem de forçá-los a fazer o que Ele ordenou, ao espalhá-los pela terra, confundindo o seu idioma, confundindo as línguas. Mais adiante, aqui mesmo no capítulo de Gênesis, Deus vai encontrar só idolatria. Só idolatria. Homens servindo a outros deuses. Homens não reconhecendo quão gracioso Ele foi com eles. Mas mesmo sabendo disso tudo, na sua onisciência, Deus resolve abençoar a humanidade. E aqui estão as bênçãos de Deus. Aqui Ele está abençoando Noé, seus filhos. E no entanto, estas bênçãos não se restringem somente a eles.
O que nós temos aqui, irmãos, é graça comum. O que nós temos aqui são as bênçãos que Deus dá, mesmo àqueles que não creem nele, mesmo àqueles que não o reconhecem. Deus disse que enquanto houvesse a terra, haveria sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Estas leis fixas que ele afirma no final do capítulo 8, são misericórdia de Deus para com todos os homens. E agora as bênçãos que ele pronuncia aqui, elas se estenderiam desde a família de Noé até toda a humanidade, todos aqueles bilhões de pessoas que surgiriam depois daqueles 3 casais. Então aqui é como se Deus estivesse inaugurando o tempo de graça. É a sua graça comum abençoando justos e injustos. É o seu sol nascendo sobre maus e bons. A sua chuva caindo sobre aqueles que creem, bem como sobre aqueles que não creem. Então aqui Deus estava determinando como seria a vida no mundo novo. Esse mundo novo que surgiu após o dilúvio. Aqui Deus está determinando como é que vai ser a vida do homem. Aqui Ele está abençoando e cuidando de preservar a vida do homem na terra. É a bênção de Deus sendo pronunciada, irmãos. E aqui nós temos um pensamento de Deus aqui nestes versículos. E ele é estabelecido no versículo 1 e fecha no versículo 7. Ele ordena a Noé e a seus filhos que cresçam e se multipliquem sobre a terra. E ele repete isso no versículo 7. Então aqui está a bênção de Deus, ela está entre estes 2 versículos aqui. Tudo o que está aqui, nestes 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 7, eles formam a bênção de Deus, são a bênção de Deus, são as determinações de Deus de como a humanidade ela viveria após o dilúvio. São palavras difíceis de Deus aqui. Elas não parecem à primeira vista ser bênção para a humanidade. Deus fala aqui sobre derramamento de sangue, ele fala que vai se vingar daqueles que derramarem o sangue do seu semelhante. Isso não parece ser uma bênção, não é verdade? Deus se colocando como um vingador, eu vou requerer o sangue do teu próximo. Como enxergar isso como uma bênção, né? Deus se colocando como um vingador. Mas é uma bênção. É Deus demonstrando a sua bondade para com a humanidade. É a sua misericórdia sendo demonstrada para o homem. Apesar do homem continuar sendo aquilo que ele era antes do dilúvio, com intenções ruins em seu coração, desde o seu íntimo, Deus aqui, Ele vai abençoar, Ele vai conceder a sua bênção. Então, o que essa passagem, ela nos mostra, irmãos, que Deus, Ele concede bênção, mesmo para uma humanidade caída. Ele concede a sua bênção, mesmo para aqueles que não creem nele. E aqui então ele fala de como essa bênção ela vai se expressar na humanidade. Como se expressa a bênção de Deus para a humanidade? Primeiro, irmãos, ela se expressa na procriação. O versículo 1 nos diz: Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus promove aqui um recomeço. Aqui Deus dá a eles a mesma bênção que ele havia dado a Adão e Eva quando os havia criado. A respeito de Adão e Eva é dito lá no capítulo 1, versículo 28, que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Noé e seus filhos recebem a mesma bênção que Deus deu a Adão e Eva. Então Deus está recomeçando a humanidade com a mesma bênção. Aquela primeira humanidade, aquela primeira geração havia se tornado má e recebeu o julgamento de Deus. Porque, veja, Deus é assim, irmãos, esse é o Deus revelado na Bíblia. É o Deus que se revela por meio da sua palavra escrita. Ele é um Deus que abençoa, mas Ele também é um Deus que derrama a sua ira. Ele julga por meio da sua justiça. Ele é assim. E Ele é desconhecido. Ele é desconhecido pela maioria das pessoas.
E digo que é desconhecido até mesmo por alguns que são salvos. Creem nele, mas ainda não têm o entendimento de como ele é de verdade. É por isso que há um mandamento da sua palavra, de que nós devemos conhecê-lo e continuar conhecendo ele, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Porque há filhos seus que não o conhecem como deveriam conhecê-lo, que carecem de entendimento a respeito de quem ele é. No mundo, irmãos, há pessoas que até pensam em Deus. Há pessoas que não se identificam como ateus. Elas dizem que pensam em Deus, que creem nele. E há aqueles que pensam nele, mas para eles ele é um Deus que só abençoa. Ele só concede a sua bênção. Eles não conseguem conceber um Deus que amaldiçoa. Um Deus que derrama a sua ira. Um Deus que inclusive está irado. É por isso que Deus, ele só é compreendido quando ele mesmo se revela. Quando ele mesmo se faz conhecer. Porque o homem natural não pode conhecê-lo, não consegue conhecê-lo. É isso que nos diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o que é o homem natural? O homem natural é aquele que não conhece Jesus como seu Salvador. O homem natural é aquele que não recebeu uma intervenção sobrenatural de Deus, abrindo-lhe o entendimento, dando-lhe vida. E um homem natural é alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Ele carece de vida espiritual. E a Bíblia diz que este homem natural, por ele ser assim, viver apenas com a sua natureza caída, ele não conhece a Deus. E ele sequer pode entender as coisas de Deus. As coisas de Deus lhe são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, quando ele pensa em Deus, ele pode até pensar em Deus e dizer que crê em Deus, mas ele imagina Deus. Ele tem um Deus na sua imaginação, e esse Deus que ele imagina é como ele gostaria que Deus fosse, não como Deus é de fato. É um Deus projetado, imaginado por ele, desenhado na sua mente. E esse Deus é concebido com base nos sentimentos que ele tem, nas emoções que ele tem. Então ele acha que Deus é igual a ele. Aliás, no livro de Isaías, Deus disse para o seu povo: vocês pensam que eu sou igual a vocês. Achavas que eu era teu igual. Quantos crentes acham que Deus é igual a eles? Que Deus tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que eles têm, e os mesmos julgamentos que eles têm, a mesma forma de justiça que eles possuem, e eles então imaginam que Deus é assim, e Deus diz na sua palavra: pensavas que eu era teu igual. Você pensava que eu era como você, mas eu não sou como você. Então o que essas pessoas pensam a respeito de Deus, é que Deus só abençoa. E tudo que elas fazem, elas acham que Deus está aprovando. E se as coisas estão acontecendo do jeito que elas querem que aconteça, isso significa que Deus está abençoando. Deus está me abençoando. Se é positivo na vida delas, elas dizem: Deus está me abençoando. Porque elas não conseguem conceber um Deus que faria qualquer coisa que ela julgasse negativa para ela. Qualquer coisa. Então, se as coisas estão sendo positivas, significa Deus está aprovando a minha vida. E há pessoas que fazem coisas, irmãos, que são claramente antibíblicas, claramente contrárias à palavra de Deus, mas elas ainda assim acham que Deus as está abençoando, que Deus está aprovando. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Nem sempre o fato de termos tudo o que queremos significa que Deus nos está abençoando. Leia Números capítulo 14. O povo de Israel queria, e Deus disse: vocês querem? Vocês vão ter. E Deus deu exatamente o que eles queriam, e aquilo foi julgamento de Deus sobre eles, e não bênção, e não aprovação. Então nem sempre que o fato de nós termos tudo o que nós queremos significa a bênção de Deus. Isso pode significar seu juízo, isso pode significar sua ira. Por isso que o nosso conhecimento de Deus deve vir pela revelação dele mesmo na sua palavra. Nós queremos conhecer a Deus como ele é de fato, não queremos ficar presos às nossas imaginações e os desejos que nós temos sobre ele. Deus, ele derramou a sua ira, ele derrama a sua ira mostrando desaprovação a respeito da maldade do homem. Mas ele derrama também a sua bênção, mostrando que ele é misericordioso apesar da maldade do homem. E Deus reconhece e aprova aqueles que demonstram arrependimento e humildade perante ele. Esse é o Deus revelado na Bíblia. E aqui ele abençoa Noé e seus filhos.
E a primeira expressão dessa bênção de Deus aqui é a procriação. Gerar filhos é uma bênção de Deus. Nós sabemos, irmãos, que há alguns casos em que Deus, no seu propósito amoroso, Ele priva alguns casais de terem filhos. Não é fácil para esses casais, nós reconhecemos isso, somos sensíveis a esta circunstância, mas nós cremos que Deus nunca comete erros. Nele não pode haver mentira, não pode haver maldade, não há nele vulnerabilidade. Então nós cremos que os seus propósitos, eles são sempre bons para os seus filhos, sempre bons. Ainda que nós não tenhamos a compreensão completa de todos os seus propósitos, nós por fé cremos que todos eles são bondosos para os seus filhos. Mas aqui Deus deixa claro que gerar filhos é resultado da sua bênção. Esta bênção não se limitaria, obviamente, aos filhos de Noé. Nós sabemos que ela se estendeu a toda a humanidade. Deus olhou para a humanidade e viu que ela continuava má, mas Ele dá a ela a bênção da procriação, a bênção de ter filhos. Isso é graça comum. Deus não pede que o homem creia nele para ter filhos. Deus não exige que o homem o honre, que o homem o obedeça para que ele tenha a bênção de ter filhos. Ele dá filhos. E isso faz parte da sua bênção para com a humanidade. Agora, como os filhos são gerados, irmãos? Quando Deus diz aqui, crescei, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Como os filhos são gerados no pensamento de Deus aqui, no pensamento da sua palavra? Certamente isso inclui o casamento. É claro para nós que Deus não estava pensando apenas na geração de filhos em si. Não é apenas em gerar filhos. Ele não estava considerando aqui, obviamente, filhos fora do casamento. Ele proferiu esta bênção para 3 casais. Sem, Cã e Jafé eram casados, homens casados. Os filhos viriam destes casamentos. Deus poupou 8 pessoas na arca. 8 pessoas. 4 homens e 4 mulheres. Mostrando que o casamento para ele é uma união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Isso é o casamento para Deus. Ao salvar 4 homens e 4 mulheres, ele estava dizendo o que ele pensa sobre casamento, o que ele pensa sobre esta união, que é capaz de gerar filhos, é um compromisso assumido perante ele. E então ele abençoa estes casais. E ele diz para eles crescerem e multiplicarem. Então a bênção aqui é a bênção sobre a família. Ter um casamento não é privilégio, irmãos, de crentes em Cristo Jesus. Isso é uma bênção que Deus dá ao justo e ao injusto, ao bom e ao mal, ao que crê e ao que não crê. Deus, ele sabia, irmãos, que a descendência dele se voltaria contra ele. Sabia que bilhões de pessoas surgiriam a partir daqueles 3 casamentos, e ele sabia que o mundo se tornaria mau, injusto, cheio de enganos e de injustiças. Então, com o propósito de conter estas injustiças, conter este mal, conter estes enganos, Deus os abençoou dando casamentos e filhos. Isso é família. É a bênção de Deus mesmo para um mundo mau, mesmo para um mundo que não o quer. Homens e mulheres ímpios podem se casar e ter filhos. Isso vem do Senhor. Isso não é apenas algo natural, biológico. Isso é espiritual, irmãos. É espiritual. Ainda que estes ímpios não reconheçam isso, ainda que eles não creiam nisso, quando uma criança vem ao mundo, quando o filho chega ao mundo, é um ato espiritual de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus os abençoou com a capacidade de procriar. Isso significa gerar filhos à sua imagem e sua semelhança. Tanto que Deus diz aqui que se alguém matasse um homem, estava matando alguém que possuía a sua imagem, a sua semelhança. Então o que Deus faz nesta passagem aqui é deixar claro a dignidade do homem. O homem não é um animal.
Ele não é um animal, ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele recebeu a bênção de Deus de procriar. É por isso que ele disse em Gênesis capítulo 2, versículo 24, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa união é uma união, irmãos, emocionante e repleta de alegria para o homem. É Deus abençoando o homem, e desta união vêm filhos, os quais demonstram que de fato eles se tornaram uma só carne. Os filhos são a grande expressão disso. Então é uma bênção para este mundo que haja casamentos e filhos, mesmo sendo um mundo que não crê no Senhor. Mesmo sendo um mundo que não veja o casamento como Deus o vê, que não veja filhos como Deus vê, que não veja a família como Deus vê, é Deus abençoando este mundo, é sua graça comum para este mundo. O pecado, irmãos, ele afeta, ele destrói os relacionamentos, especialmente relacionamentos familiares. Nós sabemos que há muito sofrimento na família. As pessoas sofrem porque elas têm decepções com as pessoas mais íntimas que elas têm, que são seus familiares. E as pessoas sofrem por isso. A dor, a angústia, porque elas criam expectativa de que aquelas pessoas deveriam responder a elas de outra forma, mas essas pessoas não respondem e elas sofrem com isso nos próprios ambientes familiares, nos seus relacionamentos íntimos. Isso é uma realidade, mas nós não podemos fugir disso. Nós não conseguimos evitar isso. Os relacionamentos íntimos são os relacionamentos familiares. E os relacionamentos familiares são aqueles que nos causam mais dor. A maior angústia que uma pessoa tem, a maior dor que uma pessoa tem, vem dos seus relacionamentos familiares. Há muita preocupação. Mas apesar disso, a família ainda é um lugar de relacionamento, de alegria para esse mundo. De alegria. As pessoas querem estar juntas, as pessoas gostam umas das outras, elas se preocupam umas com as outras, porque na família se desenvolve afeto. Afeto. A Bíblia chama isso de afeto natural. E nós sabemos que é na família onde o afeto é mais forte. É na família. E o afeto natural, o que ele faz, irmãos? Por que Deus estava dizendo que era uma bênção gerar filhos? Porque isso gera afeto natural. E o que o afeto natural faz? O afeto natural, ele contém o mal neste mundo. O afeto natural, irmãos, ele segura a maldade humana. Esse mundo só não está pior do que ele está. Ele só não está pior porque ainda há afeto natural. Ainda há afeto nas famílias. Se esse mundo ainda não está pior é porque ainda há casamentos e ainda há filhos. Porque Deus, ele abençoa o injusto. Ele faz isso. Então o homem sem Cristo, ele ainda desfruta da bênção da família. Ele pode rejeitar Deus, mas Deus o abençoa. Ele pode ter, então, por conta disso, a grande alegria e a emoção que é ter casamento e filhos. Foi isso que Deus fez, né? No capítulo 10, nós vemos Deus mostrando que Ele, de fato, abençoou aqueles 3 casamentos e deles vieram gerações, surgiram gerações. No capítulo 10, nós vamos ter as gerações de Sem, Cã e Jafé. De fato, eles cresceram, se multiplicaram. No capítulo 11, Deus vai dar uma atenção especial às gerações de Sem, que era um daqueles filhos de Noé. Porque Deus quer nos mostrar que através daquilo Ele estava cuidando de cumprir a promessa que Ele havia feito de trazer a este mundo o Salvador. Aquele que Ele havia prometido para Adão e Eva, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e salvaria os arrependidos eternamente. Então nós vamos ter a descendência de Sem no capítulo 11. Dele vai vir Abraão, que aparece no final do capítulo 11. E então nós temos a sua história iniciando no capítulo 12. De Abraão vai vir Isaac, de Isaac vai vir Jacó, de Jacó vai vir Judá, de Judá vai vir Davi, e de Davi virá Jesus, o nosso Salvador, o legítimo rei de Israel. Então Deus, ele estava cumprindo a sua promessa e ao mesmo tempo abençoando toda a humanidade, todos os homens com a procriação. E por que Deus faz isso?
Porque ele resolveu ser misericordioso. Ele resolveu ser gracioso, abençoando todos os homens com a criação. Ele resolveu tolerar a humanidade até que ele enviasse seu filho ao mundo. Então Deus resolveu dar ao homem, mesmo ele sendo mau desde a sua mocidade, a oportunidade de salvação. Então o fato, irmãos, de ainda haver neste mundo aqui casamentos e filhos, é porque Deus tem sido bondoso, Ele tem sido paciente com esse mundo aqui. Deus concede a sua bênção, mesmo para a humanidade caída. E ela se expressa na procriação, no gerar filhos. Segundo, como ela se expressa, essa bênção de Deus? Ela se expressa, irmãos, por meio do domínio do homem. Veja o que ele diz no versículo 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então Deus diz aqui que os animais, eles passariam a ter medo do homem. Isso aqui é algo novo, irmãos. Isso aqui é algo novo, é a primeira vez que aparece na história. Antes do dilúvio, esse medo dos animais em relação aos homens, ele não existia. Deus havia dado domínio sobre todo o restante da sua criação. Nós vemos isso lá também no capítulo 1. Deus disse que o homem deveria ter domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. O homem foi criado e colocado acima dos animais, acima do restante da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 19, Deus, quando vai fazer a mulher para o homem, antes de fazer a mulher, Ele traz todos os animais para o homem, para ver como o homem os chamaria. Então o exercício do homem, dar nome aos animais, era o domínio do homem sobre os animais. Então todos os animais compareceram perante Adão, sem ter medo dele, sem ter medo do homem. Não havia a inimizade entre o homem e os animais, não havia este medo, este pavor. O homem os dominava, porém, numa relação harmoniosa com os animais. E assim vai ser no futuro, irmãos. Aquilo que nós vemos lá no início de Gênesis, é assim que vai ser no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra. O homem vai desfrutar novamente de paz com os animais. É por isso que em Isaías capítulo 11 nos diz que o leão e o boi vão comer palha juntos. A criança pequena vai brincar na toca da serpente. Uma outra criança vai pôr a mão dentro da toca da cobra. O que está sendo descrito ali? É a harmonia novamente que haverá quando o Senhor Jesus vier para reinar sobre a terra. Vai ser desfeita esta inimizade que hoje há entre o homem e os animais. É por isso que também Romanos capítulo 8, irmãos, a partir do versículo 20, nos diz que toda a criação de Deus está sofrendo neste tempo presente. Toda a criação de Deus está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou toda a sua criação, sujeitou os animais a uma vaidade. Vaidade significa depravação, vaidade significa fragilidade, vaidade significa falta de força, isto é, os efeitos do pecado estão sendo sentidos sobre os animais. E ele diz que há uma esperança nos animais. Que interessante, a palavra de Deus diz que os animais, ou seja, a criação de Deus, tem uma esperança. A esperança de ser redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, que nos diz Romanos capítulo 8. Então os animais, eles estão num cativeiro, eles têm medo, pavor dos homens. Mas um dia eles serão redimidos para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. E no versículo 22 do capítulo 8 de Romanos, está escrito que toda a criação geme e suporta angústia até agora. Quando é que começou esta angústia, este gemido na criação? Começou quando o pecado entrou no mundo e se estabeleceu definitivamente depois do dilúvio. É o que Deus diz aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 2. Então o reino de Jesus no futuro, ele vai ser um reino de restauração da criação original. Não haverá mais gemidos e angústias nos animais, não haverá mais o cativeiro da corrupção ao qual eles estão sujeitos hoje, não haverá mais medo e pavor dos animais para com os homens. Porém, agora não é assim. Agora não é assim. Há medo e pavor dos animais em relação aos homens. Há uma inimizade entre eles. Essa expressão que Deus diz aqui, irmãos, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra.
A Bíblia usa essa expressão, irmãos, para a relação com o inimigo. A Bíblia usa isso para falar dos inimigos de Israel no Antigo Testamento. Deus disse que haveria pavor e medo das nações para com a nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, Deus diz assim: hoje começarei a meter medo e terror de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Veja, a mesma expressão que Deus usa aqui em relação aos animais, ele fala em Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, a respeito das nações que teriam medo e pavor da nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 25, Deus diz: ninguém vos poderá resistir, o vosso Deus, pois ele, sobre toda a terra em que pisardes o vosso pé, terror haverá, medo e pavor haverá de vós, como já vos tenho dito, Deus diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 25. Então o que Deus estava dizendo, os inimigos de Israel teriam medo e pavor, e isso seria colocado por Deus. E aqui Deus diz que haveria uma relação de inimizade entre o homem e os animais. Os animais têm medo e pavor dos homens, mas os homens nem sempre veem assim, né? Mas os animais veem os homens como seus piores inimigos. Os animais veem nos homens isso. E agora Deus diz que esta relação de inimizade é uma expressão da sua bênção. Faz parte da sua bênção. É uma bênção, irmãos, porque o pecado tornou este mundo um lugar muito hostil para o homem. Muito hostil para a humanidade. Isso aqui não é mais um jardim, irmãos. Isso aqui não é um jardim. Isso aqui é um lugar difícil de se viver. Começou com a necessidade de derramar suor para obter da terra o sustento. Aliás, quando diz essa expressão, quando Deus fala com Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, dizendo que agora do suor do seu rosto ele vai comer, e ele vai lutar contra a terra. Essa é a ideia, é uma batalha acontecendo contra a terra, todos os dias da sua vida, até que ele volte para a terra, até que ele volte para o pó, porque ele é pó, e do pó foi tomado. Então essa luta que o homem tem com a terra, essa luta mostra que isso aqui é um lugar difícil. E agora Deus diz que há uma mesma luta agora com os animais. Então agora Deus diz que o restante da criação, ele se torna uma ameaça para o homem. Há uma relação de inimizade, há medo e pavor. Então o que Deus está fazendo aqui é protegendo o homem. Protegendo. O fato de os animais terem medo do homem é uma bênção. Uma bênção. Significa que o homem exerce domínio sobre os animais. Ele está como o seu rei, o seu governante. O que Deus está dizendo aqui é que ele está colocando um freio na violência dos animais em relação ao homem. Não é interessante, irmãos, que o homem ele não é mais forte fisicamente do que muitos animais? E se os animais não fossem contidos por esse medo, certamente não haveria homens. Não haveria homens sobre a terra. O fato hoje é que os animais têm medo e pavor, eles preferem fugir à presença humana. Viu, irmãs? As irmãs têm medo de tanta coisa, né? Medo de cobra, medo. As cobras têm medo de vocês. Elas não vão falar com vocês como falaram com Eva. Elas têm medo, elas fogem. Elas fogem. Obviamente os animais, eles só atacam quando eles se veem acuados e ameaçados. Então o seu instinto de sobrevivência entra em ação e eles vencem o medo do homem e atacam o homem. Mas isso quando eles se veem ameaçados e acuados. No geral, os animais têm medo e pavor dos homens. Isso é o domínio que o homem exerce sobre eles. Os homens conseguem se organizar e dominar os animais, mas os animais não conseguem se organizar e dominar o homem. Isso é impossível, irmãos. Isso aí é só no planeta dos macacos, isso é ficção. Isso não vai acontecer nunca. Nunca isso vai se tornar realidade. É só no cinema que acontecem essas coisas. Há uma proteção de Deus para com o homem, contra os animais. Agora, irmãos, é fato que se os homens se colocam em posição imprudente, os animais se tornam para ele um problema, é um perigo. Há exemplos. Num safari na África, um turista saiu do carro e se aproximou de um leão e pediu para o seu companheiro tirar uma foto dele.
o leão o dilacerou e ele foi morto. Uma mulher deixou o vidro do seu carro aberto num safari também, num outro país da África, quando a orientação era que os vidros fossem mantidos fechados, mas ela deixou o vidro aberto e uma leoa saltou dentro do carro dela e a feriu. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu e veio a falecer. Os animais são um perigo para o homem, e quando o homem imprudentemente se coloca nestas situações, eles demonstram a sua ferocidade. Mas no geral o que Deus estava dizendo é que os animais têm medo do homem. Quando eu estive na África do Sul, eu tive a oportunidade de fazer o safari lá. Nós alugamos uma van e andamos 2 dias inteiros dirigindo lá no meio do Parque Kruger. Nós vimos vários animais no seu habitat natural. É muito interessante, é emocionante mesmo você ter aquela experiência. Mas houve um momento em que nós estávamos querendo ver os grandes animais. Eles têm lá os chamados 5 grandes. Nós gostaríamos nosso objetivo era conseguir ver todos esses 5 grandes e nós conseguimos naqueles 2 dias ver os 5 grandes que eles têm lá. Então nós queríamos ver o elefante, que era um deles. E num determinado momento, dirigindo lá por aquelas estradas dentro do parque, nós vimos um elefante. Nós paramos a van e começamos a tirar foto. Eu me lembro que coloquei metade do meu corpo para fora da van e fiquei tirando, fotografando tudo aquilo. E de repente, na frente da nossa van surgiram mais de 10 elefantes. Mais de 10. Ficamos impressionados com o tamanho. Os adultos enormes. E havia entre eles elefantes jovens, adolescentes. E nós ficamos parados ali enquanto eles atravessavam na frente da van, muito próximo assim à van. Nós fomos literalmente cercados por elefantes. Havia elefantes na nossa frente, elefantes atrás de nós. E a gente ali se divertindo, tirando foto. Puxa, que privilégio, olha aí, vamos tirar foto. Começamos tirando foto. Aí depois eles saíram e nós seguimos o nosso trajeto lá. E depois disso, das pessoas que estavam conosco resolveu ler o manual. É bem brasileiro isso, né, irmãos? É bem brasileiro. Você faz primeiro, vai ler o manual depois, né? E aí ele resolveu ler o manual do parque. Nós havíamos recebido lá um manual para ver como nós devíamos nos conduzir lá dentro. E ele leu o manual e ele diz assim: pessoal, vocês não imaginam o perigo que nós estávamos ali atrás. Porque aqui no manual está dizendo que se nós encontrássemos uma manada de elefante onde houvesse elefantes adultos e elefantes adolescentes, e se os adultos estivessem, especialmente os machos, e os machos são facilmente reconhecidos, porque são os maiores, eles estiverem com lágrimas nos olhos, é para se afastar e manter uma distância segura. Nós estávamos no meio deles. E quando ele falou isso, ele falou: rapaz, havia de fato adultos e adolescentes naquela manada de elefantes. Havia. E aí ele citou as lágrimas. Eu falei assim: e eu reparei que havia lágrimas. Sabe como que eu reparei, irmãos? Porque eu percebi que as orelhas dos elefantes estavam molhadas, uma mancha. E você sabe que quando você está sujo de poeira, você tem alguma coisa suja de poeira, quando você umedece, aquela poeira escurece. E foi por isso que eu notei, havia uma mancha escura nas orelhas do elefante, e eu percebia que quando ele mexia, ele batia as orelhas nos seus olhos e ia molhando as suas orelhas. E aí eu falei: rapaz, eles estavam com lágrimas. Aí ele falou: a gente estava num perigo grande. E aí eles se afastaram, a gente foi. Porque é que nós não fomos atacados. Nós não fomos atacados porque Deus não quis, a despeito da nossa imprudência, da nossa falta de cuidado, de não ter lido antes o manual, antes de iniciar o passeio. Deus nos protegeu, mas de uma certa forma, o que Ele usou para nos proteger? O que Ele usou? Ele usou o pavor e o medo que Ele mesmo colocou nos animais em relação aos homens. Nós não fomos para aquela manada de elefantes uma ameaça suficiente para que eles vencessem o seu medo e nos atacassem. E quando eu cheguei em casa,
eu procurei, curioso, vídeos na internet de elefantes atacando turistas naquele mesmo parque em que eu estava. Irmãos, eu vi coisas horríveis. Elefantes chutando uma van como se fosse um brinquedo, e as pessoas dentro da van, empurrando a van e a van virando. E aí eu disse: Senhor, obrigado porque o Senhor nos socorre quando nós somos ingênuos, imprudentes e descuidados. E o que Deus usou? O medo e o pavor. Isso reflete, irmãos, o domínio que o homem tem sobre a criação de Deus. O homem é chamado a dominar sobre os animais, ele é chamado, irmãos, a usar os animais. Usar, os animais são para servir o homem. Ele é chamado a usar os animais para expressar o caráter do seu Deus, o seu Criador. A natureza existe para servir o homem e sustentar a sua vida. Deus diz aqui no final do versículo 2, veja o que ele diz: nas vossas mãos serão entregues. Todo o reino animal está entregue por Deus nas mãos dos homens. Homens e animais não são iguais. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, não haveria razão para nós pensarmos, irmãos, na superioridade do homem em relação aos animais. Se ela fosse verdade, o homem seria apenas mais um animal. E é isso que este mundo tem acreditado. Ele não quer ver qualquer diferença entre o homem e o animal. Esse é o pensamento destes movimentos que existem de defesa dos direitos dos animais. São movimentos que surgem do fato de que nós não somos criados. Surgem do fato ou da ideia, do pensamento de que nós somos resultado de uma evolução natural espontânea. Estes movimentos, irmãos, eles não veem qualquer diferença entre os homens e os animais, porque não creem em Deus. Então o seu raciocínio a respeito dos animais é que eles possuem a mesma dignidade dos homens. E a ideia de que nós devemos tratar os animais da mesma maneira em que nós tratamos as pessoas é apenas o resultado, irmãos, da ideia, da teoria evolucionista. De que nós devemos tratar um animal como nós tratamos as pessoas. É resultado de um mundo sem Deus. É um mundo anti-Deus, na verdade. Deus deu ao homem dignidade e domínio sobre os animais. Por quê? Porque o homem é espiritual. Ele possui a imagem e semelhança do seu Criador. E então ele deve dominar sobre os animais, manter os animais no seu lugar, no lugar estabelecido por Deus, e representar Deus, dominando sobre os animais. Obviamente isso não significa maltratar os animais, não significa explorá-los por ganância, não significa deixar de reconhecer o seu valor e a beleza da criação de Deus ao ter nos dado eles. Porém, os animais foram criados para estarem no lugar que Deus os colocou. Eles não devem ficar no mundo dos homens. Aliás, eles nem querem ficar no mundo dos homens. O homem se convenceu que eles querem, mas eles não querem. Eles não querem fazer parte do mundo dos homens. Os homens é que querem que eles fiquem ali. Mas Deus não os fez para estarem ali. Tratar os animais como animais é glorificar a Deus. Tratar os animais como animais é uma bênção de Deus. Dominar sobre os animais é bênção do Senhor. É bom saber que os animais existem para o serviço do homem, para que o homem se sirva deles. Aliás, toda a criação de Deus foi dada para que o homem se sirva dela e represente nisso tudo o seu Deus, o Deus Criador. Então Deus, Ele concede a sua bênção à humanidade, mesmo ela sendo caída. Isso se expressa pela procriação, isso se expressa pelo domínio dos homens sobre os animais. E terceiro, irmãos, para terminar hoje, nós vamos continuar isso domingo que vem. Isso se expressa, irmãos, por meio da provisão. A provisão. Veja o versículo 3, ele diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Antes da entrada do pecado, Deus havia dado a erva verde como alimento para o homem. Deus disse que de todas as ervas que dão semente, árvores que deem frutos com semente, isso será para mantimento do homem e dos animais, ele diz
em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Antes do dilúvio não se comia carne. Pode ser que a geração de Caim, aquela geração ímpia, tenha comido carne. Até porque o capítulo 4 diz que a descendência de Caim, entre a descendência de Caim, havia aqueles que se tornaram habitantes de tenda e possuíam gado. Talvez eles tenham comido carne animal. Mas Deus não havia permitido isso, senão somente depois do dilúvio. E agora Deus dá a permissão para se comer carne dos animais. No versículo 2, Deus dá o domínio. A bênção se expressa no domínio, obviamente, isso já implicava em comer carne, mas agora, explicitamente, Deus dá a permissão para que se coma carne. Isso é a bênção de Deus para o homem. Ele está aumentando o provisionamento do homem para a sua sobrevivência. Agora ele está ampliando o leque, por assim dizer, o leque de opções alimentares para o homem. O cardápio do homem agora é aumentado consideravelmente. Agora o homem poderia caçar para se alimentar, poderia inclusive criar animais para o abate. E Deus diz que tudo o que se mover será para a sua alimentação. Obviamente isso aqui não parece ser muito agradável, né, irmãos? De tudo que se move, será dado para que você se alimente disso. Não parece ser muito agradável, especialmente para a nossa cultura alimentar. Alguns estão com pensamentos repugnantes a respeito disso, né? Talvez você esteja pensando, eu não como tudo que se move. Eu não como. Que nojo, não é, de comer. Alguns podem até dizer, aliás, eu não como a maioria daquilo que se move. Eu não como. Algumas crianças comem, né, irmãos? Tem crianças que não pode ver alguma coisa envolvendo, ele pega e põe na boca, não é verdade? Parece representar isso aqui, não é? Isso é compreensível na nossa cultura, irmãos. Compreensível. Mas nós não devemos estranhar quando em outras culturas se come a maioria das coisas que se mexe. Há culturas que possuem um cardápio alimentar bem mais extenso do que o nosso. Deus fez a provisão de alimentos para a humanidade caída. Ele instituiu o comer carne. É por isso que nós comemos carne animal. É por isso que nós não temos nenhum peso na nossa consciência em abater animais para a nossa alimentação e sobrevivência. Há em nós um senso de dignidade. A vida humana prevalece sobre a vida animal. Isso é uma bênção de Deus para o homem. Deus deu tudo o que se move para alimento. Agora, nós sabemos que na lei mosaica haverá uma restrição. Na lei mosaica, Deus restringiu comer alguns tipos de animais. Deus considerou alguns animais impuros para alimentos. Isso está em Levítico capítulo 11. Porém, essas leis cerimoniais, elas tinham como objetivo separar Israel das outras nações. Eram os limites que os mantinham separados dos outros povos em adoração a Deus, em serviço a Deus. Isso os mantinha consagrados a Ele e separados para Ele. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que as leis cerimoniais de Israel, elas deixam de vigorar. Porque elas apontavam para Cristo Jesus, elas apontavam para o Senhor Jesus, elas apontavam para a nova aliança. Então, quando a nova aliança se estabelece, a antiga aliança deixa de vigorar, ela chega ao fim. A nova aliança põe fim à antiga aliança. Então nós vamos ter em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, dizendo que tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Nada. E ali o apóstolo Paulo está falando sobre alimentos. Deus deu tudo para nós. Tudo que Ele criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. E então nós temos Deus dizendo antes da lei mosaica e dizendo depois da lei mosaica que tudo que Ele criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Além disso, em Marcos capítulo 7, o próprio Senhor Jesus disse, não compreendeis que tudo que entra no homem não o pode contaminar, mas é o que sai que contamina, porque o que entra não entra no coração e vai para lugar escuso, entra no ventre e vai para lugar escuso, e então está escrito em Marcos, assim Jesus considerou puros todos os alimentos, todos. Então se alguém quiser ser vegetariano, irmãos, por favor, fique à vontade. Se você quiser ser vegetariano, que seja.
Mas você não vai poder dizer que você é mais bíblico do que aquele que come carne. Fique à vontade, se você quiser ser, você pode ser. Mas não diga que você é mais bíblico do que aquele que come carne. Deus concedeu os animais para o alimento do homem. Então nós nos alimentamos dos animais e isso é uma bênção de Deus para a humanidade. Romanos capítulo 14 vai dizer, irmãos, que há escolhas na forma de se alimentar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, um crê que de tudo se pode comer, o outro prefere comer legumes. Mas o mandamento de Deus é esse: quem come não despreze aquele que não come, e o que não come não despreze quem come, porque Deus acolheu a cada um. Então se eu quiser impor ao outro que ele deve comer, eu estou julgando um servo que não me pertence, eu estou julgando o servo de Deus. E aí o apóstolo Paulo pergunta, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E ele está falando ali, inclusive, sobre alimentação. Então não há restrições alimentares. Se houve para Israel na antiga aliança, agora não há, porque nós estamos depois daquela antiga aliança, nós estamos na nova aliança. É a expressão da bênção de Deus. Mas deixa eu dizer, irmãos, quando nós estamos num bom churrasco, nós estamos desfrutando da bênção de Deus. Eu sei que muitos de vocês falam, é mesmo, pastor, isso é, nós concordamos. Mas vamos pensar um pouco diferente. Quando nós estamos num bom churrasco, nós estamos desfrutando da bênção de Deus porque um animal morreu. A carne está sendo preparada. As pessoas estão reunidas. O ambiente é de satisfação e alegria. Um dia aquele animal estava se movendo. Ele estava vivo. Mas agora ele foi abatido. O homem exerceu seu domínio sobre ele. O homem mostrou sua superioridade. O homem cumpriu o mandato de Deus. Ele matou o animal. E ele vai se alimentar dele. Isso é uma forma mais bíblica de ver um churrasco, né? É uma forma mais espiritual de ver um churrasco. É por isso que a gente gosta tanto de comer, irmãos. Especialmente carne. Carne reúne pessoas. Carne vira um cerimonial. A gente faz isso tantas vezes, né? Às vezes fazemos 3 vezes por dia. Alguns fazem 4, 5 vezes por dia. Nós gostamos até da experiência de comer. Não só de comer, mas da experiência de comer. É por isso que existem tantos restaurantes, como alguém disse. Restaurantes que atraem. Alguns são temáticos e você vai lá pelo tema, você vai lá pela experiência, pela nova experiência. E geralmente te oferecem algum tipo de carne. Alguém disse assim, você chega num lugar e se o lugar ele é deselegante, o lugar é feio, você sente repúdio àquela comida, então você não quer comer lá porque o lugar é feio. Mas você é capaz de chegar num lugar que é bonito e te oferece a comida do tamanho de um prato de passarinho e você come. Porque você também preza pela experiência. Então Deus, ele está afirmando aqui a dignidade do homem. Ele não é um animal. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não os animais. O homem domina sobre os animais. E os animais têm medo e pavor deles. Aqueles que defendem supostos direitos dos animais, irmãos, expressam claramente a rejeição a Deus. E rejeição à palavra de Deus. Houve uma revista que publicou, irmãos, um artigo dizendo que a solução para os problemas do planeta Terra seria a completa extinção dos homens. Se não houvessem mais seres humanos sobre a Terra, as bilhões de espécies de animais poderiam sobreviver. E essa revista disse que eliminar toda a raça humana resolveria todos os problemas do planeta Terra, sociais e ambientais. Meus irmãos, se isso aqui fosse solução, para Deus era simples. Ele salvava só os animais na arca. Destruía toda a humanidade. Mas esse pensamento, irmãos, por incrível que você ache, ele cresce cada vez mais. Porém, isso nada mais é do que adorar a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, como nos diz Romanos capítulo 1, versículo 25. É adorar a criatura no lugar do Criador. Uma pessoa também, defensora dos direitos dos animais, fez a seguinte comparação, expressando o seguinte pensamento. Ela disse, nós falamos com tristeza
a respeito dos 6 milhões de judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista, mas ela dizia que ela se entristece pelos 6 bilhões de frangos que vão ser mortos no próximo ano para alimentar os homens. E ela disse: a vida de um frango e de um homem é a mesma coisa. E ela disse que a vida de um bebê e de um frango é a mesma coisa. Ambos têm a mesma dignidade. Ambos têm a mesma importância. Então tudo isso, irmãos, nada mais é do que a falta de fé em Deus, falta de entendimento da palavra de Deus, falta de fé em Jesus Cristo como seu Salvador. É o resultado da interpretação da vida como sendo apenas o resultado de uma evolução espontânea. É o rebaixamento da dignidade do homem, da dignidade do ser humano. É tratar o homem como se ele fosse apenas um animal, sem nenhum valor em comparação a um animal qualquer. Esses movimentos de preservação da natureza, irmãos, eles são resultados da ignorância espiritual dos homens. É ignorância espiritual. Eles parecem ser coisas boas. Eles parecem ser. Mas quando eles são analisados com discernimento, entendimento bíblico, eles se mostram apenas como mais uma das facetas da maldade humana. De rejeição a Deus. Rejeição ao Deus Criador. Esses movimentos, eles são a recusa de reconhecer Deus como Criador e o único digno de ser adorado. É uma tentativa de melhorar a humanidade sem Deus. É uma tentativa do homem de melhorar a si mesmo, melhorar este mundo sem Deus. É se convencer que o homem não precisa de um Deus, que o homem pode resolver os seus problemas sozinho, sem Deus, sem um Deus que cuide dele e que provê essas bênçãos para ele, que lhe dá esses cuidados. Nós não vamos conseguir terminar hoje aqui, mas você já percebeu que todas essas bênçãos que Deus dá aqui, elas são rejeitadas por este mundo. Elas são rejeitadas. Deus diz que o casamento é bom, ter filhos é bom, e esse mundo trabalha para diminuir o casamento e diminuir a procriação cada vez mais. Ele rejeita isso. Deus diz que dominar sobre os animais é uma bênção, e esse mundo diz: não, os animais são iguais a nós não somos melhores que os animais. Deus diz: coma os animais. E o que nós temos visto? Não, nós não podemos fazer, nós temos que acabar com isso. Eu espero que não surja um movimento de proteção dos direitos das plantas, das ervas. É uma rejeição a Deus por completo que nós lemos. Sabe, irmãos, eu acho que nós tínhamos que ter sapatos de couro, cintos de couro, casacos de pele. Porque é para isso que Deus deu os animais. Não para nossa ganância. Não é isso que eu estou dizendo. Nem pela nossa insensibilidade à preservação de animais, não é isso. Mas é porque os animais foram dados para servir o homem. Para servir, é isso que Deus está dizendo. E é a bênção dele, ele diz: eu os abençoo com isso. Mas o homem rejeita a bênção de Deus. Rejeita o Senhor. Se nós cremos, irmãos, em Deus, nós sabemos o lugar do homem, nós sabemos o lugar dos animais, e nós sabemos todo o propósito de Deus ao nos dar a sua natureza. O homem deve dominar sobre os animais e servir-se dele, para a glória de Deus. Ele deve preservá-los, não porque eles são iguais ao homem, eles devem ser preservados porque o homem usa eles, se serve deles, para a glória de Deus. Porque isso faz parte da bênção de Deus. Então, quando o homem crê em Deus, eles sabem que os animais foram dados para o seu serviço e para o seu alimento. Deus abençoa a humanidade, mesmo caída. E Ele expressa isso por meio da procriação, por meio do domínio e por meio da provisão. É uma bênção, irmãos, que o homem tenha estas coisas vindas de Deus. Mas é lamentável que o homem não se dê conta e desperdice tudo que Deus lhe deu por meio da sua graça comum.
que é a bênção de Deus. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a compreendê-la e nos ajuda a discernir, Senhor, as nossas vidas, nos ajuda a enxergar o mundo à nossa volta, Senhor, pelas lentes da tua palavra. Nós queremos te agradecer por isso. Ó Pai, nós reconhecemos, nós cremos, nós aceitamos a descrição que a tua palavra faz da humanidade. Aceitamos a descrição que a tua palavra faz a respeito de nós. De que se não for a tua graça, não for a tua bondade em nós, ó Pai, nós somos maus. Desde a nossa mocidade, no mais íntimo do nosso ser, nós nos arrependemos e nos colocamos assim diante de Ti, reconhecendo aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. E por isso, Senhor, nós também entendemos a bênção do Senhor sobre nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Ó Pai, ao Senhor cuidar, Senhor, de nós, cuidar deste mundo, Senhor, mesmo um mundo que na sua maioria não crê em Ti, não se submete a Ti, o Senhor estar cuidando dele, por meio da família, Senhor, da procriação, de casamentos, que geram estes sentimentos, ó Pai, este afeto, que dá tantas emoções, tantas alegrias, e serve de freio, Senhor, para a maldade neste mundo aqui. Te agradecemos, ó Pai, por saber que toda a Tua criação foi colocada nas mãos dos homens, para que Ele exerça sobre ela o seu domínio, Senhor. E nós te louvamos por isso, porque isso mostra, Senhor, a dignidade que o Senhor deu ao homem, dizendo que ele não é um animal, Senhor, mas é superior a eles e deve dominá-los. Lamentamos, ó Pai, que a grande maioria deste mundo não creia assim, não receba isso como uma bênção do Senhor. Mas nós que cremos na Tua palavra, Senhor, nós que a compreendemos, vemos assim e somos gratos ao Senhor, por o Senhor ter visto em nós esta dignidade, apesar do nosso pecado, e ter enviado o Teu Filho como nosso Salvador, Senhor, para nos dar a vida eterna, Senhor, coisa que o Senhor não dará aos animais, mas o Senhor dá ao homem, ó Pai. Então nós te agradecemos por esta dignidade que o Senhor conferiu a nós, mesmo sendo nós pecadores, ó Pai, nos preservando desta forma. Te louvamos, ó Pai, porque temos o alimento, dentre, Senhor, este cardápio, Senhor, que o Senhor nos deu está aos animais. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos nos aproveitar disso, Senhor, com a consciência tranquila, recebendo isto com ações de graça, Senhor, fazendo disso, Senhor, algo que seja glória para o Teu nome, Senhor, comendo, bebendo para a Tua glória, Senhor. Recebemos isso com gratidão no nosso coração. Ó Pai, o que a nossa alimentação faz por nós, Senhor? Quantas vezes nós nos reunimos, ó Pai, em torno de uma mesa na qual está ali um animal, criação do Senhor, que foi morto e nos servirá de alimento, e isso contribui para a nossa comunhão, para a nossa alegria, para o nosso amor de uns para com os outros, ó Pai. Então nós recebemos isso com gratidão, Senhor, e te louvamos por esse entendimento, que não poderíamos ter, Senhor, se estivéssemos sujeitos a este mundo, aos pensamentos deste mundo, nós estaríamos tão longe destas coisas, ó Pai. Então recebemos isso com gratidão, Senhor, te louvamos pela Tua palavra. Ó Pai, então nos ajuda, Senhor, a desfrutar destas coisas de uma forma digna do Senhor, cumprindo, Senhor, o papel que o Senhor designou para nós. Nós te louvamos por isso, Pai. Nos ajude a sermos firmes, perseverantes, ó Pai, neste mundo, Senhor, que se opõe a tudo isso, que é contra tudo isso, Senhor. Nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Pai. E oramos assim, querido Deus, fazendo isso no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nossas vidas hoje e sempre. Amém.